Para encerrar, como eu falei, nós vamos falar do papel do governo. Então, primeiro, é o assento econômico e o fiscal do governo. Então, o papel do governo, vamos dizer assim, do executivo, para facilitar o entendimento, ele pode também ajudar no controle da inflação ou promover o crescimento da economia, por meio dos impostos. Pode aumentar a carga tributária ou reduzir a carga tributária. O que, é que eles estão falando? Aumentar a carga tributária. Quando você aumenta a carga tributária, o valor dos impostos, você está diminuindo a receita, tanto da pessoa física como a jurídica. Você está tirando dinheiro. Então, você está controlando. Entendeu? Os gastos públicos. Então, para você incentivar a economia, você começa a comprar, contratar, construir. Então, você está incentivando. Você está jogando dinheiro na economia por meio de obras públicas, de contratações, licitações, né, que é extremamente elevado. Salários, contratação de serviço público. Então, você está contratando pessoas e pagando salário. Essas pessoas vão gastar na economia. Então, os gastos públicos podem também promover o crescimento da economia, isso que o governo geralmente faz, né? Ou diminuir os gastos públicos. A inflação está alta, as receitas caiu, que houve muito desemprego, falência, não estou conseguindo arrecada muito com imposto, então você diminui os gastos públicos. Diminuindo os gastos públicos, o que acontece? Você controla a inflação e o Banco Central pode até reduzir mais a taxa de juros. Também você pode controlar ou promover por meio de programas sociais. Então, Bolsa Família, né? Pró-caminhoneiro, que ocorreu, a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, tem vários programas sociais que promovem o crescimento da economia, ou se chega a um patamar tão grande, você corta para controlar. Foi o que aconteceu ao longo dos últimos anos. Reduziu o valor do Bolsa Família, até agora cortando Bolsa de Família de pessoas, de famílias, porque precisa conter a circulação de dinheiro, a velocidade da circulação. Outra coisa que é muito grave no Brasil, bancos públicos. Hoje no governo tem muitos bancos públicos em que você, infelizmente, pode ir contra a política do Banco Central. Aí a Caixa e o Banco do Brasil, com a canetada lá do presidente, dos presidentes desses bancos, podem reduzir a taxa de juros, emprestar dinheiro. Então, pode ir contra a ação do Banco Central, e isso vai dificultar o controle da inflação. Por exemplo, na pandemia, o que aconteceu, pessoal? Para os empresários, houve uma linha gigantesca do BNDES, que é um banco público, né, para fornecer liquidez para as empresas, para ajudá-los, né, naquele momento de crise. Mas o que muitos empresários fizeram? Pegaram aquele dinheiro e foram comprar carros, caminhonetes, casas em condomínios fechados, apartamentos caríssimos. Isso promoveu o quê? Um boom imobiliário, uma bolha imobiliária, né? E houve uma inflação, tanto é que onde nós moramos aqui no Acre, você tinha mais de 30, 40 Hilux na linha de espera, condomínios fechados, construindo casa por causa do quê? Desse dinheiro entrando. A juros subsidiados de 1, 2% ao ano, carência de 2, 3 anos, então é muito fácil. Da mesma forma, a FGTS, o governo pode liberar a FGTS para incentivar a economia. Emissão de títulos da dívida, como nós falamos, ele vende títulos no posto para pegar o dinheiro. Se o Banco Central comprar, então a iniciativa privada não tem que se dispor do seu capital e vai entrar dinheiro por meio dos gastos públicos. Então, o papel do governo é esse, né? E aí, quando nós olhamos agora, né, a gente pode ver isso visualmente nos gráficos aqui que eu vou compartilhar com vocês agora. Então, pessoal, tá aqui, ó, taxa de juros dos Estados Unidos, para vocês verem na prática como isso funciona. Então, você vê que dependendo do momento econômico que está, ele aumenta a taxa de juros para poder o quê? Controlar a inflação. Porque nesse período aqui, ó, na década de 70 até 75, a inflação tinha batido topo histórico. Então, quando a gente olha aqui a taxa de inflação nos Estados Unidos, na década de 70, olha aqui, aquela primeira onda inflacionária, tá vendo aqui? Então, aqui, o que o governo fez? Aumentou a taxa de juros para poder controlar a inflação. Aí a inflação foi controlada, eles começaram a reduzir a taxa de juros antes do devido. Aí o que aconteceu? Houve outra pancada aqui da taxa de juros. Bateu quase 13% na década de 80, já no início da década de 70, 15, no governo americano. Isso aí é absurdo. O americano não está acostumado. O americano está acostumado com taxa aqui, ó, pessoal, a média de 1, 2%, você vê 2,5%, né? Então, bater 13% é um absurdo para eles. Então, o que o governo tem que fazer? Disparar a taxa de juros aqui para controlar. Então, ele vai ficando dessa forma aqui, controlando a taxa de juros. E eu achei um vídeo aqui interessante no YouTube, né, em que você vai poder verificar a variação da taxa de juros ao longo dos anos. Olha aqui, pessoal, como é que ela foi variando. Olha como é que ela teve uma variação aqui absurda da taxa de juros ao longo dos anos. Então, o Banco Central, ele vai fazendo isso aqui. Essas linhas brancas onde já passaram, tá vendo? Ele vai se movendo, ele vai, conforme a taxa da inflação, o crescimento da economia, a recessão, ele vai alterando, vai mudando, vai, que é outubro de 2023, ele vai alterando. Então, esse aqui, a gente vê claramente como que a taxa de juros americana, né, vai sendo alterada para que se beneficie a economia, né, para que promova o crescimento ou até mesmo controle. Então, você vê aqui, pessoal, o balanço, a gente falou, né? O Banco Central, como é que ele faz para injetar a liquidez no sistema? Ele compra títulos. Então, você vê que enquanto ele está crescendo, ele está incentivando a economia. E quando ele reduz, aqui, ó, tu vê que, por exemplo, de 2016 ele começou a reduzir, a economia sentiu, veio a pandemia, pum, comprou muito título para incentivar o crescimento. Chegou aqui em março de 2022, a inflação bateu o topo histórico, ele pum, começou a reduzir. Então, ele está no processo de redução. Então, aqui, incentivar a expansão da economia. Aqui chegou o topo histórico, inflação alta, começou a vender títulos, enxugando a liquidez da mesma forma, o que, pessoal? Reduzindo a taxa de juros, né? Quando a gente pega a taxa de juros americana, você vê uma redução drástica da aumento drástico agora da taxa de juros. Então, você pegou aqui, ó, no mesmo momento em que você
tinha aqui a redução do balanço do Banco Central, tirando liquidez de dinheiro do sistema, você tinha aqui a taxa de juros disparando. Então, vê como eles estão desesperados para controlar a inflação? Então, nesse momento, nós não aconselhamos você entrar no mercado acionário. Entre de uma maneira bem suave, né? A ideia é você se expor ao Bitcoin, que é uma reserva de valor, como a gente sugeriu, eu faço, né? Títulos de 30 anos do governo, muito caixa, né? A gente já até falou qual seria o ETF de caixa lá, quando a gente falou sobre portfólio permanente, né? Agora, se você quiser se expor de uma maneira geral ao mercado acionário, procure empresas, utilities, né? Que são interessantes, tem ETFs de utilities. Então, nós temos ações mineradoras de criptomoedas que se beneficiam com o aumento do Bitcoin, que é o Bitcoin ativo de reserva de valor. Então, eu acredito que o ano que vem nós temos 2 potenciais de valorização do Bitcoin, que é o alvo, em maio, e a aprovação do ETF. Então, isso vai fazer o Bitcoin explodir ano que vem, como a gente falou, acho que é o ativo do momento, né? Então, é isso, pessoal. A gente verificou aqui, olha o aumento dos gastos do governo. Aqui a gente saiu já do Bacen para o governo americano. Olha uma linha crescente de injeção, principalmente aqui depois da pandemia, né? A pandemia veio aqui em 2020, era 3 trilhões, ponto 3, agora está quase 4 trilhões. Então, quase 1 trilhão a mais de aumento de dívida, né? Agora, pessoal, o que acontece? Olha o governo falando, né, sobre o papel dele. Então, é por isso que a gente fala, é interessante a gente correr do risco Brasil. Porque o risco Brasil, aumento de gastos públicos e responsabilidade fiscal, né? Tem uma série de fatores que, quando você dolariza a sua economia, você foge daí. Olha o que o presidente Lula acabou de falar sexta-feira passada. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Sabe? Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição, sabe? Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Até porque eu não quero fazer corte de investimento em obras. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? De 0,25%, o que é? Nada. Absolutamente nada. Então, nós vamos tomar a decisão correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil. Então, pessoal, o que isso significa? O governo já disse que não vai parar de gastar. É isso que ele está dizendo. Eu vou gastar, eu vou comprar, eu vou construir, eu vou incentivar a economia. É isso que ele está dizendo. De uma maneira indireta. Vai aumentar os gastos, vai aumentar o rumo fiscal. Então, a gente está vendo sendo semeado uma nova onda inflacionária. Por isso fica difícil do Banco Central brasileiro reduzir do jeito que ele quer, porque o fiscal não faz o papel dele. Então, por isso que o pessoal está meio preocupado. O que o Bacen vai fazer hoje? Se vai reduzir o esperado, se vai reduzir, se vai parar, a gente não sabe. Então, provavelmente, a postura do Banco Central vai mudar bastante do que o governo estava pressupondo. Então, veja aqui, gastos públicos é que incentivar a economia. E a gente está no processo de controle da inflação. Outra forma que a gente falou, os programas sociais, né? Muitas vezes as pessoas não entenderam o que foi a greve dos caminhoneiros. Muitas vezes não entenderam o que foi a greve dos caminhoneiros. O que foi a greve dos caminhoneiros, pessoal? Olha aqui, uma matéria. O próprio BNDES aqui, em 2006. O presidente Lula, na época, o presidente, verificou que havia uma demanda por transporte, havia um problema de transporte, ele decidiu ajudar essa linha, fornecendo crédito para as pessoas comprarem caminhões, com taxas subsidiadas, isenções. Então, o que acontece? Havia uma demanda por caminhoneiro no mercado. Agora, supor, dá um custo de 10 mil. Com esse incentivo do governo central, o que aconteceu? Gerou um desequilíbrio. Não gerou 10 mil, várias pessoas, milhares de pessoas saíram comprando caminhões. Comprando 2, 3, terceirizando. Então, o que acontece? A demanda por caminhoneiros, né, veja que era 10 mil no mercado, passou do dia para a noite para 100 mil, por exemplo. Então, o que aconteceu? Você tinha 10 mil, a demanda, e tem do dia para a noite, literalmente, 100 mil, incentivou a economia? Incentivou. As pessoas compraram caminhões, teve aumento das montadoras, né? Começaram a baratear o custo do frete, porque conforme tinha mais caminhoneiros do que a demanda, as pessoas tiveram que reduzir o valor do frete. O que isso gerou, pessoal? A greve dos caminhoneiros. Lá quando? Vamos ver aqui. 2018. Então, veja, uma política começou em 2006, foi ao longo dos anos se agravando. O que aconteceu? Como tinha muito mais caminhoneiro do que a demanda pelo mercado, eles tiveram que reduzir o valor do seu frete para ser contratado, porque havia concorrência. Esse é o benefício da concorrência. A concorrência ela é deflacionária. Por isso que a gente tem que torcer para o Brasil ampliar a concorrência. Como é que a gente vai querer passagens aéreas mais baratas, pessoal? Você só tem 2 companhias aéreas. Não existe. Não tem como. Não existe. É inviável.
né? Então, nós precisamos de concorrência no Brasil, nós precisamos de empresas, de mais bancos. Agora, com os bancos digitais, facilitou bastante, né? O acesso ao crédito, a negociação, um banco querendo negociar, reduzir juros. Então, tem que ter concorrência, pessoal, no Brasil. Esse é o futuro. Então, o que aconteceu? Como houve um excesso de caminhoneiros pela uma intervenção estatal, os caminhoneiros começaram a ter prejuízo, a gasolina começou a aumentar pelo preço internacional, inflação, e eles fizeram aquela greve que parou o Brasil. O que eles queriam? Que fosse tabelado o valor do frete. Porque é uma intervenção estatal, algo que as pessoas não sabiam o que ia acontecer. E isso que acontece, pessoal, quando o governo intervém na economia. Ele não consegue ver quais são os efeitos de segunda ordem disso. Por isso que é altamente ineficiente. Nesse livro aqui, que se vê o que não se vê, Frederico Bastiat, o pessoal, foi um livro escrito em 1849. E eu vou ler para vocês só o que ele diz na conclusão dele. Ele diz assim: diz ele, duas consequências na história. Uma imediata, que é instantaneamente reconhecida, e outra à distância. Então, veja bem, qual é a consequência imediata dessa política do Lula? Foi o quê? Promover o crescimento da economia, incentivo? Conseguiu. E a outra à distância? Ninguém tinha noção do que ia acontecer. Saber que ia ter uma desordem, ia ter um equilíbrio, mas saber especificamente o que aconteceu, como ocorreu a greve, que parou, não tinha, né? Que não é percebida inicialmente. Essas consequências muitas vezes se contradizem. As primeiras são resultados da nossa própria sabedoria limitada. A última, aquela da sabedoria que perdura. O evento providencial aparece após o evento humano. Deus se ergue atrás dos homens. Negue se você quiser. O Supremo Conselho. Renegue sua ação. Disputa sobre as palavras. Designe pelo termo, força das circunstâncias ou razão. O que vos julga chamar de providência. Mas olhe para o fim de um fato consumado e você verá que sempre produziu o contrário do que você esperava dele, se não estivesse estabelecido em primeiro sobre a moralidade e a justiça. Então, veja bem o que ele está falando. Ninguém consegue, a longo prazo, prever o que vai acontecer. E nesse caso, pessoal, qual é o melhor? Não agir. Aí eu já vou ler esse texto aqui, do Nassim Taleb, do livro dele, Antifrágil, que ele fala da analogia da floresta, que é justamente o que acontece quando o governo intervém na economia. Olha o que ele diz. Variações também agem com expurgos. Pequenos incêndios florestais ocasionais limpam o sistema dos materiais mais inflamáveis, de modo que estes não têm oportunidade de se acumular. Por isso, evitar esses pequenos incêndios para manter a floresta salva torna os grandes incêndios ainda piores. Então, o que ele fala? Quando o governo central intervém na economia para apagar pequenos incêndios, que eram normais, pequenas falhas no sistema, negócios, empresas ruins, não souberam administrar, porque saber administrar com muito dinheiro é fácil, né, pessoal? Agora, com pouco dinheiro é difícil. Então, você incentiva o endividamento, não promove a melhoria da prestação de serviço pelas empresas, pelo empresário, servir. Então, você acaba tornando negócios inviáveis, que dependem de créditos do governo cada vez mais, e quando o excesso de crédito falha. Então, se o governo permitisse determinadas quebras pontuais, crises pontuais, grandes incêndios, segundo o Taleb, não correriam como ocorre na floresta. Então, há um acúmulo de materiais volátil que rapidamente, né, pega um fogo e acabou depois. Agora, quando você apaga, vai acumulando, e quando pega, aí lambe toda a floresta, aquele grande incêndio. É isso que ocorre na economia. Então, pessoal, hoje a gente viu o papel do Banco Central, do governo no ciclo econômico, como eles intervêm, né, grandemente, quais são as consequências disso. Como que a gente pode, de maneira antecipada, se beneficiar, né, saber em que momento do ciclo nós estamos, sem saber, claro, está terminando, está começando, não. Nada disso determinístico, mas apenas se posicionando de maneira anterior, mesmo que haja uma pequena variação de preço, por exemplo, o TLT está no fundo histórico. Pode cair um pouco? Pode, mas a queda é muito menor, né, do que o potencial de subida. Tem mais se beneficiar do que cair. Então, um grande investimento assimétrico, assim como Bitcoin, assim como dinheiro em caixa, né, para você pegar grandes oportunidades. Então é esse, pessoal, o nosso vídeo de hoje. Deus abençoe, até o próximo.